Salve Maria Santíssima, que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de evangelização. Você que acaba de entrar nesse canal, não saia sem deixar seu like, a sua curtida. Seu like e a sua curtida é muito importante para que o YouTube reconheça que esse vídeo tem alguma serventia e potencialize esse vídeo para que mais pessoas possam assistir. E você vai ser um instrumento de Deus para ajudar nessa obra de evangelização, porque esse vídeo é muito importante. Deixa aqui embaixo também o seu comentário do que achou do vídeo. Compartilha, porque quem compartilha também evangeliza. Você que não é inscrito nesse canal, se inscreve no meu canal Doutrina Católica Jean Maria. Pessoal, vamos estar falando hoje sobre a impureza e a castidade. É um tema muito polêmico, porém um tema muito importante para nos aproximar da nossa salvação. Confesso que não é um dos melhores temas que eu gosto de tratar, mas eu tenho um sentido muito forte no meu coração a estar trazendo essa realidade de fé para que a gente possa se edificar na nossa salvação. Você que está na sua casa, pegue aí a sua Bíblia, a sua Sagrada Escritura, abra aí em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12. 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12. Gravidade da impureza. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas é para o Senhor e para o corpo. O corpo, porém, não é para a impureza, mas é para o Senhor e o Senhor para o seu corpo. Deus que ressuscitou o Senhor também ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei então membro de Cristo e os farei membro de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão a só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor se torna-se com ele um só espírito. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que comete fora do seu corpo, mas o impuro peca contra seu próprio corpo. Ou não saber que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertences, porque foste comprado a um grande preço. Glorificai a Deus, pois, com o vosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que está com sua Bíblia, beija aí a sua Bíblia e vamos estar dando continuidade. Pessoal, quando se fala de castidade, é um assunto muito extenso. Eu te convido a fazer uma reflexão no Catecismo da Igreja Católica. Vamos estar dando aqui uma pincelada, vamos estar dando uma modelada no assunto, que é muito importante. A Sagrada Escritura aqui, o apóstolo São Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12 seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A impureza é um pecado grave que tem levado muita alma para a condenação. Nossa Senhora em Fátima, que apareceu ali em 1917, ela afirma para suas pastorinhas sobre o pecado. Em determinada situação, as pastorinhas falam: não ofenda mais o nosso Senhor Jesus, que está muito ofendido. E hoje, quantas e quantas pessoas têm se perdido pela impureza. Temos vivido no século da impureza. As músicas são impuras, as piadas são impuras, as vestes são impuras, os programas são impuros, e somos bombardeados por essa onda de impureza que nos afasta de Deus. É bom que você saiba que na escola dos santos, muitos dos santos têm muito a falar sobre esse assunto. E hoje a grande perca do pecado é que a pessoa acha que o pecado não é pecado. E muitos pregadores coaches, muitos pregadores que gostam de boa fama, que gostam de seguidores, que gostam de inscrito no seu canal, não toca nesse assunto para não perder inscrito. É bom que você saiba que no dia do teu julgamento você vai, assim como
eu vou, assim como nós vamos prestar conta a Deus de muitas vezes não querer ter agradado a Deus, mas agradar o homem de carne. Estou aqui tentando ser gentil e educado, mas a minha obra primária é agradar nosso Senhor Jesus Cristo, que é denunciar a verdade. A verdade é uma só. O pecado da castidade tem levado muitas almas ao inferno. A Sagrada Escritura fala: tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não posso me dominar por coisa alguma. Aqui fala que o nosso corpo, não sabeis que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomás então membro de Cristo os farei membro de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta torna um só corpo com ela? 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 15, está dizendo essa verdade de fé. Aquele que se junta a prostituta se torna um só com ela. Você é membro de que vosso corpo pertence a Deus. Glorifiquemos a Deus com o nosso corpo. Muitas pessoas têm usado seu corpo para ser instrumento para levar o próximo ao pecado. Desculpa te dizer, mas muitas e muitas coisas que as pessoas têm como normal é pecado e pecado grave. Então, se temos hoje o uso do biquíni é pecado mortal, o uso das roupas curtas é pecado mortal, as roupas colantes, as roupas que desenham nosso corpo é imoral, é sim impuro, é pecado grave e ofende nosso Senhor Jesus Cristo. A Sagrada Escritura trata do assunto, o Catecismo da Igreja Católica trata sobre o assunto, muitos e muitos santos que a gente vai falar aqui trata do assunto, e é um assunto real que muitas pessoas têm perdido a perca de sua gravidade. A mulher, quando ela é convidada a se vestir, ela é convidada a cobrir seu corpo, ela é convidada a ter Nossa Senhora como exemplo de pureza e modéstia. Desculpa te falar, mas você já imaginou a Virgem Maria usando short curto? Você já imaginou a Virgem Maria, com todo respeito, ela que está no céu, usando vestido de piriguete? Você já imaginou a Virgem Maria usando biquíni? Tal como é profano, se quer tocar no assunto com total delicadeza, se passa uma profanidade profunda. Como é impuro e modesto a gente imaginar isso. Se vê até com uma total falta de respeito, eu peço até perdão à Virgem Maria para citar aqui, mas para você compreender e você chegar à conclusão. Se para a Virgem Maria é impuro, para você também é impuro, porque Deus te quer santo, Deus te quer santa, aquele que assiste esse vídeo. Então só o short curto é imoral, porque desenha suas partes íntimas, leva o homem a pecar. Quando Adão e Eva pecou no paraíso, Adão pecou com o olho, Adão pecou no olhar e Eva pecou no se mostrar. Evangelho de São Mateus, ali no capítulo 6, no versículo 22, diz: o olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho está sã, todo o teu corpo está sã. Se teu olho está em treva, todo o teu corpo está em treva. Santo Agostinho vai dizer que o olho é a porta do pecado. Então, com o olhar, a gente peca. Santo Agostinho vai fazer um comentário assim: entra o pecado pelo olhar, ele para na nossa mente para que possa penetrar, e aqui no coração que se consente nasce o pecado mortal. Sobre o pecado mortal, Catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 1033 a 1035, diz que aquele cristão que morre em estado de um só pecado mortal desce imediatamente para o fogo do inferno. É catecismo da nossa igreja. Você é convidado a investigar essa verdade de fé. Esse vídeo é para quem é católico. Quem não é católico, não estou falando diretamente com você. Você vive como quer. São Pedro Poveda vai dizer: deixa que os outros vivam como eles querem viver, mas tu, cristão, vive como que Deus quer. E hoje eu estou te convidando a seguir o Catecismo da Igreja, a Sagrada Escritura e o ensinamento do santo, que logo após eu vou passar. Então o homem, assim como a mulher, o homem peca com o olho. A desordem do pecado original para o homem é com o olhar. Quando o homem olha para a mulher, seu corpo ele arde em chamas, como vai dizer muitas passagens de Bíblia ali em Eclesiastes e também no livro de Provérbios, que o homem ele tem uma inclinação maior ao pecado da carne, né? Tanto que São Francisco de Assis vai dizer que o pecado, a carne, é a maior arma que leva o homem para a condenação. É a carne, é o maior instrumento do diabo, é a carne, assim afirma São Francisco de Assis, também conhecido como Doutor Seráfico. Então o homem, ele olha
Pelo seu olhar, ele entra na mente, e quando ele não consegue se livrar, tendo prazeres com aquele pensamento, o pecado aqui não é olhar. É olhar e consentir, ficar imaginando, dando asa da imaginação, agostando, dando concupiscência, que é o que diz o Catecismo da Igreja Católica, que é a herança do pecado original. Uma vez aquele pensamento ele consente no coração, você gosta, você começa a se deleitar com aquele pensamento impuro, nasceu o pecado mortal e você acaba de consentir um pecado. A mulher quando coloca uma roupa imodesta, a mulher quando coloca uma roupa impura, uma calça colante, muitas como essas calças da academia, o homem também quando está sem camisa, está mostrando o seu corpo, a mulher quando mostra seu corpo com short curto, desenhando suas partes íntimas, seus órgãos genitais, o homem quando olha, ele deseja, e Jesus já advertiu no seu evangelho, que aquele que lança um olhar para uma mulher com olhar impuro, já adulterou em seu coração. Quando o homem adultera no seu coração, o homem acaba de cair em pecado mortal, e quando ele comete aquele pecado mortal, a mulher também tem culpa naquele pecado mortal, porque ela se vestiu inadequadamente e foi de propósito. Quando a mulher se veste, ela sabe que a roupa imoral é para atrair olhar. Foi isso que a mulher caiu em pecado. Essa é a concupiscência lá do primeiro pecado original, descrito no livro de Gênesis. A mulher pecou em se mostrar. A característica da mulher, o desejo da mulher, a desordem do pecado da mulher é mostrar o seu corpo. A mulher que seja honesta pra gente aqui, quando ela coloca uma calça na academia, quando ela coloca uma calça para se mostrar, é verdade ou não é que ela não vira as costas para olhar a bunda, ela não olha ali aquela parte da calça que desenha seus órgãos genitais, ali ela sabe, ela consente, ela sabe que a roupa é modesta, ela gosta de ser desejada, ela gosta de ser elogiada, mas ela precisa entender a gravidade. O homem quando olha para ela e peca mortalmente, ela um dia vai prestar conta a Deus pelo aquele pecado. Se o homem morreu com aquele pecado sem uma confissão verdadeira e sem um arrependimento verdadeiro, o homem cai em condenação eterna, e você, mulher, que contribuiu com isso, tem uma conta para dar a Deus da alma que se condenou, da alma que foi para o inferno. Olha a gravidade dessa aula que eu estou passando hoje, dessa verdade que eu estou trazendo hoje. Olha a gravidade. Quando a gente olha para a nossa rua, quando a gente olha para o nosso redor, quanta impureza, meu Deus. E dando continuidade. O homem peca no olhar. Se o homem ali comete o pecado da masturbação, também aqui vamos tratar no Catecismo da Igreja Católica, fala que a masturbação é pecado mortal. E se a mulher contribuiu para aquele ato desordenado, onde excitou o homem a cair em tal pecado, ela tem conta para prestar diante de Deus. Eclesiastes, ali no capítulo 7, no versículo 40, a Sagrada Escritura, a sua Bíblia, anote e depois vá meditar. Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 40, diz assim: em tudo que você fizer, lembra de teu fim e não pecará. Tudo que a gente fizer, lembra que um dia a gente vai prestar conta a Deus. Nada nem ninguém vai escapar do olho atento de Deus. Todos nós vamos prestar conta a Deus. E é do pecado. Santo Afonso Maria de Ligório fala assim: o que é que faz terrível a morte? O pecado. Devemos ter medo do pecado e não da morte, de Santo Afonso de Ligório. Por quê? Porque morrer todos nós vamos. São Francisco de Assis chamava a morte de sua irmã. Todos nós vamos morrer o dia, todos nós vamos prestar conta a Deus o dia, mas devemos ter medo do pecado. É o pecado que nos coloca do inferno. E Jesus, sim, como muitas pessoas que acabam dizendo, Deus não ameaça ninguém, Deus não coloca no inferno. Não, meu irmão. Deus, ele estabeleceu essas regras, tanto que aquilo que acabei de citar, o homem que olha para a mulher e peca mortalmente, foi Jesus que falou. Já adulterou em seu coração, já começou o adultério. Lembrando a você que o adultério está descrito ali no 9º mandamento da lei de Deus: não desejar a mulher do próximo. Então, assim, o que é que o catecismo da nossa igreja fala em relação ao assunto? Não é opinião minha, é a opinião da igreja. O catecismo da igreja, ele é muito extenso quando se fala em castidade, e começa assim: a virtude da castidade é comandada pela virtude cardeal da temperança,
Quem tem vista a fazer depende da razão, a paixão e os apetites da sensibilidade humana. Ou seja, a virtude da castidade, ela depende da temperança. O que é temperança, Jean? Autodomínio, autocontrole. Para a gente dominar os nossos impulsos, para a gente dominar nossas vontades, precisamos pedir a Deus a virtude da temperança, se autodominar. Eu tenho domínio de mim. Eu não sou escravo de meus prazeres. Ainda sobre esse assunto diz Evangelho de São João, no capítulo 8, no versículo 34, que diz que quem se entrega ao pecado se torna um escravo com ele. Então quem se abandona no pecado se torna escravo do pecado, e o pecado vem do demônio, como diz 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, que diz: quem peca é do demônio, e Jesus se manifestou para destruir as obras do demônio. Jean, todo mundo tem pecado, verdade. Por isso que 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, diz: aquele que diz não tem pecado é um mentiroso. Então assim, a Bíblia se contradiz de maneira nenhuma. Aqui estou falando de pecado mortal e não de pecado venial. Pecado mortal são os pecados de matéria grave que ofendem diretamente os mandamentos da lei de Deus. Esses pecados, quem morre com um só desse pecado, em pecado mortal, sem arrependimento verdadeiro, sem arrependimento contrito, desce imediatamente para o inferno, como explica o catecismo da nossa igreja. Os pecados veniais são pecados que ofendem a Deus sim, mas são matéria mais leves e não condena a pessoa ao inferno. Estamos entendidos? Dando continuidade. O domínio de si mesmo é um trabalho de longo prazo. Catecismo da Igreja Católica para 2341. Você é convidado e depois está fazendo uma análise nessa área que é muito extenso. Não vai dar tempo de passar tudo aqui. O domínio de si mesmo é um trabalho de longo prazo. Nunca deve ser considerado definitivamente adquirido. Supõe um esforço a ser retomado em todas as idades da vida. Ou seja, o domínio da castidade é um domínio longo. Você que tem o pecado da masturbação, que é pecado grave, vamos chegar lá. Você que cai nessa fraqueza, não se desespere. Também não é para se desesperar. Vá a Deus, ore, se esforce, não desista, que a graça vem. Deus, ele te quer santo. Deus, ele te quer santa mulher. Deus, ele te quer santo homem. Se esforce, porque a porta estreita, que é a porta para a salvação. Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 13, no versículo 14. Larga e espaçosa é a porta que nos leva a condenação eterna, e a Sagrada Escritura fala assim: e são muitos os que entrarão por ela. Estreito e apertado é o caminho que conduz ao céu, e são raros os que entram por ela. O reino do céu é isso. É difícil. É difícil. Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, no versículo 2, diz assim: desde o tempo de João Batista até o tempo atuais, o céu é arrebatado à força. São os violentos que a conquistam. Violento contra o quê? Contra a nossa carne. Violento contra nós mesmos. Precisamos ser vigilantes diante dessa falta. O catecismo continua a dizer assim: a castidade tem leis de crescimento. Esse crescimento passa por graus marcados pela imperfeição, muitas vezes pelo pecado. Dia após dia, o homem virtuoso e casto constrói-se por meio da opção numerosa e livre. Assim ele conhece e ama e realiza o bem moral, segunda etapa de crescimento. Aqui tem: a castidade há de distinguir a pessoa de acordo com seu diferente estado de vida. Um nas virgindade, outro no celibatado, outro consagrado. De maneira imensa se dedica a mais facilmente a Deus com o coração diviso. Outras da maneira com a lei moral determinada, conforme forem casado ou celibatário. As pessoas casadas são convidadas a ver a castidade conjugal, outras praticam castidade na continência. Até o casado tem que ver castidade. Até o casado, ele é convidado a viver a castidade. Anticoncepcional é pecado grave. Catecismo da Igreja Católica fala isso. Se não me recordo mal, vou até aqui conferir. Parágrafo 2399. Você é convidado a observar. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2399. Estou indo aqui para confirmar. Isso. Parágrafo 2392 começa a falar dessa verdade de fé. Então assim, anticoncepcional, preservativo, tudo isso a igreja não orienta a usar. A igreja aconselha a estudar o método de ovulação bíblica, que é o método natural. Você que vai assistir esse vídeo é convidado a procurar seu pároco, a procurar seu padre, a procurar orientações de pessoas capacitadas e se formar sobre o assunto. Não entre em desespero. Deus é misericórdia, mas Deus quer que a gente lute. Deus quer que a gente lute para viver a sua verdade.
Aqui fala o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2351, diz assim: a ofensa à castidade. A luxúria é um desejo desordenado, é um gozo desregrado do prazer vênero. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades da procriação. Ou seja, exemplo de luxúria, Jean, essas pessoas que colocam foto de biquíni, nu, sem camisa, ali é um exemplo de luxúria. Anderson Reis tem uma aula, até lhe convido a entrar no site do nosso pregador Anderson Reis, nosso missionário, de uma pessoa que ficou um tempo imenso no purgatório por causa de um quadro que pintou, imodesto e imoral. No purgatório, porque pintou. Imagine essas pessoas que ficam espalhando foto pela internet, mostrando seu corpo, porque o seu corpo não te pertence. 1 Coríntios capítulo 6, 12 seguinte, o finalzinho da leitura fala: nosso corpo fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós temos uma dignidade. A gente deve glorificar a Deus com o nosso corpo, é o que diz a Sagrada Escritura. A Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2352, diz assim: por masturbação, deve-se tender à excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de conseguir um prazer vênero. Tanto o magistério da igreja, na linha de uma tradição constante como senso moral, os fiéis afirmam sem hesitação que a masturbação é intrínseca, gravemente desordenada, ou seja, gravemente desordenado, ofende a Deus gravemente. O Catecismo da Igreja está dizendo que masturbação é pecado grave. Sabemos que no princípio da juventude é um pecado muito difícil de lidar. O Catecismo da Igreja também vai explicar para a gente ter paciência com a gente mesmo. Porém, a gente nunca deve desistir, também não deve se iludir. É pecado. Porém, a misericórdia de Deus, ele está sempre presente a quem está lutando, a quem está desejando, a quem deseja crescer na virtude da pureza. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2354. 2354, falando da pornografia. A pornografia consiste em tirar atos sexuais, retirar simulado da intimidade do parceiro. A pornografia consiste em retirar atos sexuais, reais ou simulados da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si. Atenta gravemente contra a dignidade daqueles que praticam atores comerciantes públicos, porque cada um se torna para o outro objeto de prazer. Pornografia é pecado grave e muito mais pecado comete quem tenta ganhar financeiramente por pecado do outro. Você que comete esse ato, você vai prestar conta a Deus desse pecado grave. São Felipe Neri vai dizer: na luta contra o pecado da impureza, só vence quem foge. Aqui fala da fornicação, que é o sexo fora do casamento. Casal de namorado que pratica sexo está em pecado grave. Casal de noivo que pratica relação sexual fora do casamento está em pecado grave. Pessoas que moram junto. Na verdade, as pessoas sabem da verdade, né? Se não pode participar da mesa da comunhão, alguma coisa de errado tem ali. Você é convidado a buscar viver a castidade, porque Jesus precisa ser o centro do nosso ser. Mas o que os santos da igreja vão dizer em relação a isso? Aqui temos muita explicação da linguagem dos santos, né? Então vamos começar aqui. Santo Efrem diz assim: a castidade faz do homem um anjo. A castidade exclama Santo Efrem: tu faz o homem semelhante ao anjo. Essa comparação é muito acertada, pois os anjos vivem exceto de todos os deleites carnais. Eles são puros por natureza, algumas castas por virtude. Pelo mérito dessa virtude, diz Cassiano, assemelha-se aos anjos. Então, Santo Efrem diz que quem vive a castidade é semelhante aos anjos. São Bernardo de Claraval vai dizer assim: o homem casto difere do anjo, não em razão da virtude, mas da bem-aventurança. Se a castidade do anjo é mais ditosa, do homem é mais intérprida. A castidade torna o homem semelhante ao próprio Deus, que é puro espírito, afirma também São Basílio Magno. Então, opinião de São Bernardo de Claraval e São Basílio Magno. Aqui temos também a opinião. Santo Agostinho ensina que não pode haver pecado onde falta consentimento da vontade. Então, não existe pecado onde você não consente. Se você luta, se você foge, se você reza, se você insiste. Aqui eu quero deixar uma passagem clara também. Se você está lutando contra esse pecado e você cai, não entre em desespero.
A misericórdia de Deus, ela vem em nosso auxílio quando Ele sabe que a gente está lutando contra aquilo. Não estou dizendo que é menos pecado, continua pecado, porém você alcança a misericórdia de Deus. E se você morre em pecado, porém lutando, há uma possibilidade muito grande de você alcançar a salvação. Porque você não aceitou aquele pecado, você lutou contra aquele pecado. Então Deus é misericórdia sim. Mas aqueles que se abandonam ao pecado, aí sim é falta de querer. Oséias capítulo 4, no versículo 6 diz: meu povo se perde por falta de conhecimento. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 851 diz: Deus quer que todos se salvem pelo conhecimento da verdade. E hoje eu estou trazendo o ensinamento dos santos, Sagrada Escritura e Catecismo da nossa igreja, para que a gente possa buscar a Cristo a salvação por meio da verdade. Aqui temos opinião também sobre a palavra sugestão estende a primeiro pensamento que incita a praticar o mal. Que nos vem à mente. Essa instigação incita ainda, não é pecado, se a vontade repele imediatamente. E mesmo a fonte de merecimento. Para cada tentação que opuser resistência, deverá uma coroa de Santo Antão. Santo Antão está dizendo aqui que para cada ocasião de pecado que o inimigo nos tenta a pecar, e a gente resiste àquela ocasião de pecado. Ou seja, uma mulher passa na rua com short curto. Vamos logo ser claro. Eu quando olho imediatamente, eu não pequei. Eu fujo o meu olhar daquilo. Eu guardo meus olhos para contemplar Deus no céu. Então quando eu fujo daquilo, fujo dos meus pensamentos, ocupando minha mente com alguma coisa santa, fugindo daquilo, Santo Antão está dizendo que nessa ocasião aqui, para cada ocasião de pecado dessa que eu vou vencendo, eu sou coroado com a coroa da glória. Ou seja, no céu eu vou ser coroado porque eu venci uma ocasião de pecado e não me deixei pecar. São Bento ele venceu o pecado da impureza rolando sob a neve. São Bento se sentiu ali incitado a pecar contra a castidade, tirou seu hábito e rolou sob a neve fria. São Francisco de Assis, quando foi ali tentado sobre a carne, ele se jogou nos arbustos do espinho. E aqui eu não estou dizendo para você se rolar no chão, nem se jogar no espinho, não. Estou falando o que o santo teve coragem de fazer para não cair em pecado. Busque você com prudência, com discernimento, metas. Toma banho gelado, reza rosário de madrugada, adoro de joelho, faça propósito, não desista. Aí sim. Santa Catarina de Sena foi uma vez horrivelmente atormentada pelo demônio durante 3 dias com forte tentação impura. Apareceu então o Senhor para consolá-la. Então ela perguntou: mas onde estava, Senhor, durante esses 3 dias? Jesus respondeu: dentro de teu coração, te dando força para resistir à tentação. Dentro de teu coração, te dando força para resistir à tentação. E o Senhor lhe deu a conhecer que seu coração estava, depois da tentação, mais puro que antes. Então, Santa Catarina de Sena passou a tentação da impureza. Ela lutou bravamente durante 3 dias. É uma graça, porque é uma santa muito mística. Mas nós também podemos, pela graça de Deus, insistindo sem desistir. Então, Santa Catarina de Sena, quando acaba de vencer, Deus aparece a ela numa visão mística. Então, ela pergunta: Senhor, onde é que tu estava? Por que não veio me ajudar? Deus fala: eu estava dentro do teu coração, te assistindo lutar. É assim que Deus faz comigo. É assim que Deus faz com você. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Não importa a situação que você estava. A primeira pregação que eu vi sobre castidade, eu morri de rir. Eu estou lhe dando testemunho. Eu me acabei de rir. Eu achei aquilo impossível. Eu achei impossível largar o pé. Essa devassidão. No entanto, hoje, pela graça de Deus, eu consigo lutar. Não digo que eu vivo. Lutar pela pureza. Você também pode. Você é chamado a ser separado, a ser santo. Temos aqui a opinião de São Felipe Neri. São Felipe Neri: a coisa é melhor invocar imediatamente ao Santíssimo Nome de Jesus e Maria, de repelir até desaparecer a tentação. Então, quando você está no momento de tentação, invoca Jesus e Maria. São Felipe Neri diz: na luta da pureza, só vence quem foge. Para finalizar, vou dar uma passagem aqui, São João Bosco, muito forte, que eu não posso deixar passar. Ele diz assim: há quem tenha cometido um só pecado desse, de impureza na meninice. Tenha vergonha de confessá-lo, ou confessá-lo mal. Ou não disse tudo,
outros não tiram arrependimento nem propósito. Mas ainda, alguns, em vez de examinar sua consciência, estuda um modo de enganar o confessor. Tem pessoas que cometem esse pecado, não admite e fica enrolando a vida toda. Cuidado! Eu estou lendo aqui os ensinamentos do santo. São João Dom Bosco, Santo Afonso Maria de Ligório, Tratado da Castidade. Estou lendo aqui Catecismo da Igreja Católica e Bíblia. Então tem pessoas que ficam estudando uma maneira de ficar enrolando o padre para não falar a verdade com vergonha. Tome cuidado. São João Bosco fala que há muitas pessoas que, em vez de falar a verdade, passam a vida tentando enrolar seu confessor. E continua o santo. E os que morrem que tal resolução está disposto a ser o número dos condenados. Olha aí que São João Bosco fala, o número dos condenados. E o que morre tal resolução está disposto a ser do número dos condenados. Assim será por toda a eternidade. Só os que arrependidos com todo o coração morrem com a esperança da eterna salvação. Esses serão eternamente felizes. Ou seja, os que se arrependem, verdadeiramente se arrependem, esses têm uma chance de salvação. Busca a confissão e luta para não cair mais. Se você caiu, luta de novo. Olha o que São João Bosco fala. Agora querem ver porque a misericórdia de Deus te conduz até aqui? Levantei o véu e vi um grupo de meninos no oratório. Todos meus conhecidos, condenados com este pecado. Entre eles havia alguns que na aparência tinham boa conduta. Pelo menos agora me deixará escrever o nome desses meninos para poder adverti-los em particular. O anjo responde. Não é preciso, respondeu. Que devo fazer então? O anjo, em uma visão mística, fala para Dom Bosco. Prega por toda parte contra a impureza. Não sei se dá para ver aqui para você. Prega por toda parte contra a impureza. São João Bosco está advertindo, escrevendo aqui. Céu, inferno e purgatório. Entre a opinião das pessoas e a opinião do santo, eu fico com a opinião do santo. Fuja de piada impura. Fuja de puia. Fuja de música imoral. Fuja de programa imoral. Você for convidado à santidade. Você for convidado à salvação. Esse vídeo é especialmente para quem é católico, mas quem não é, busca essa salvação. Não tenho interesse de te ofender. Não tenho interesse de te causar mágoa. Tenho interesse de que você possa meditar a sua vida e buscar a salvação. Se você não gosta daquilo que eu falo, investir o que diz a Bíblia, investir o que diz a Escritura, investir o que diz o documento da igreja, mas não fique no pecado. Hoje vivemos na era da devassidão. Em 1917, Nossa Senhora de Fátima, quando apareceu para aquelas pastorinhas, disse que muitas pessoas estavam se condenando por causa do pecado da impureza. Em 1917, como é que se vestiam as senhoras na rua com roupa modesta? Mesmo assim, Nossa Senhora advertiu. Nossa Senhora advertiu. Hoje em dia, as músicas são imorais, as piadas são imorais, carnaval é a concha da imoralidade, a colheita do diabo. Então hoje, o mundo é imoral. Jean, como é que eu vou viver? É impossível. Eu não consigo, não posso. Todos nós podemos com a graça e misericórdia de Deus. Lute, meu irmão. Lute. Lá no céu alcançaremos a coroa da glória e da misericórdia. Investigue mais sobre o assunto. Espero ter te ajudado. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam participar. Se inscreve aqui no meu canal Doutrina Católica Jean Maria. Deixe seu comentário do que achou do vídeo. Deixe seu comentário do que achou do vídeo e compartilha. Que Deus te abençoe. Salve Maria.